Ela foi humilhada no altar, mas ergueu-se como símbolo de força. Ele fugiu do compromisso e encontrou a própria ruína anos depois. O destino os reuniu em um tribunal, mas desta vez os papéis estavam invertidos. Entre justiça e redenção, revelações impactantes chocaram a todos. Antes de descobrir essa história inspiradora, aproveite para se inscrever no canal e acompanhar mais relatos incríveis. O dia estava perfeito. Flores brancas, convidados sorridentes, a marcha nupcial prestes a ecoar pela igreja. Camila se olhava no espelho, emocionada e ansiosa, com as mãos trêmulas segurando o buquê. Mas o que deveria ser o momento mais feliz de sua vida se transformou em tragédia. O noivo desapareceu minutos antes da cerimônia, deixando apenas uma nota apressada. Não posso fazer isso, me perdoe. A notícia se espalhou como um trovão entre os presentes. O pai dela anunciou o cancelamento do casamento com os olhos em brasa, enquanto a noiva desabava no chão, envolta em seu vestido, como se a esperança tivesse escorrido com o véu. Onde está Eduardo? Perguntava Camila entre lágrimas, a sua melhor amiga e madrinha, Luísa. Eu não sei, Cami. Ninguém consegue falar com ele. O celular só cai na caixa postal. O buquê de rosas brancas e violetas agora jazia abandonado sobre o assento da limusine que a levaria à igreja. A maquiagem meticulosamente aplicada horas antes se desfazia junto com os sonhos que Camila alimentava desde menina. 5 anos de relacionamento, uma casa recém-comprada, um futuro cuidadosamente planejado. Tudo se desfazia como um castelo, de areia atingido pela maré. Seu pai, Alberto Mendonça, empresário respeitado da cidade, enfrentava a situação com uma raiva contida, mas devastadora. Não era apenas a vergonha social que o corroía, era ver sua única filha destruída. Na pequena cidade de Águas Claras, todos comentariam o caso por meses, talvez anos. Papai, ele vai voltar, não vai? Perguntou Camila, com uma voz tão frágil que partia o coração de todos ao redor. Alberto não conseguiu responder. Apenas a abraçou, sentindo o corpo da filha tremer sob o vestido de renda que custara uma pequena fortuna. Na igreja, o padre tentava acalmar os mais de 200 convidados que aguardavam o início da cerimônia. Muitos já suspeitavam que algo estava errado. A madrinha de Eduardo, sua irmã Patrícia, parecia tão confusa quanto todos os outros. Ele saiu para comprar água, disse que estava nervoso. Depois disso, não o vi mais, explicou ela ao pai da noiva, que a encarava como se ela fosse cúmplice do crime. Nas horas seguintes, o salão de festas foi desmontado. O bolo de 5 andares, decorado com pérolas comestíveis, foi dividido entre os funcionários do buffet. As alianças gravadas com os nomes do casal permaneceram na caixinha de veludo azul, sobre a mesa de centro da casa dos pais de Camila. Durante 3 dias, Camila não saiu do quarto. Recusou comida, visitas, chamadas telefônicas. Em seu celular, dezenas de mensagens de preocupação se acumulavam, mas nenhuma de Eduardo. As redes sociais explodiam com especulações e comentários indiscretos. Alguns defendiam o noivo, alegando que melhor antes do que depois. Outros o crucificavam por tamanha covardia. Luísa praticamente se mudou para a casa dos Mendonça, dormindo no sofá ao lado da cama de Camila, certificando-se de que a amiga não faria nenhuma loucura. Sabe o que mais dói? Disse Camila, na terceira noite de insônia. É que não houve nenhum sinal. Anteontem estávamos escolhendo a música da nossa primeira dança. Ele sorria, Luísa. Ele parecia feliz. Homens são covardes, Cami. Eduardo sempre foi fraco para momentos decisivos. Luísa tentava consolá-la, mas sabia que palavras eram insuficientes diante daquela dor. No 4º dia, após o casamento cancelado, Eduardo apareceu, sem aviso, sem telefonema. Simplesmente tocou a campainha da casa dos Mendonça, ainda usando a mesma roupa do dia do casamento, como se tivesse passado os últimos dias vagando sem rumo. Foi Alberto quem atendeu a porta. Seu primeiro impulso foi agredir fisicamente aquele que havia destruído sua filha, mas conseguiu se conter. Em vez disso, cuspiu palavras carregadas de veneno. "O que você veio fazer aqui?
Terminar o serviço? Ou talvez queira os presentes? O empresário tremia de raiva. Eu preciso falar com ela, Eduardo respondeu com olheiras profundas e barba por fazer, parecendo uma sombra do homem elegante que todos conheciam. Camila ouviu a voz dele do andar de cima. Seu coração disparou. Uma mistura explosiva de alívio, raiva, amor e decepção a invadiu. Desceu as escadas lentamente, vestindo um roupão sobre o pijama sem qualquer maquiagem, com os olhos inchados de tanto chorar. Quando o viu, Eduardo sentiu como se um punho invisível apertasse seu peito. O estrago que havia causado estava estampado no rosto da mulher que, até poucos dias atrás, seria sua esposa. Por que, Eduardo? Foi tudo o que ela conseguiu dizer, a voz embargada pelo choro contido. Alberto e Luísa os observavam da escada, prontos para intervir, caso fosse necessário. A empregada da família, Dona Cida, que ajudara a criar Camila, observava da porta da cozinha com o rosto contorcido de indignação. Tive medo. Não estava pronto. A justificativa soou patética, até para ele mesmo, mas era a única verdade que tinha a oferecer. Entrei em pânico, Camila. Aquela igreja cheia, todos os convidados, a responsabilidade, eu simplesmente não consegui. Camila sentiu como se cada palavra fosse uma nova facada. 5 anos juntos, centenas de conversas sobre o futuro, sobre filhos, sobre envelhecer lado a lado, e agora isso. Você poderia ter falado comigo antes, Eduardo. Poderíamos ter adiado, feito algo menor, qualquer coisa. Ela tentava encontrar uma lógica, algo que tornasse aquela traição menos dolorosa. Mas você preferiu me humilhar na frente de todos, me deixar lá como uma idiota, esperando por alguém que nunca viria. Eduardo tentou se aproximar, mas Camila recuou instintivamente. Eu sei que errei. Vim aqui porque te amo, porque quero consertar isso. Ele parecia sincero, com lágrimas nos olhos, mas algo em sua postura indicava que até ele sabia que era tarde demais. Consertar? Camila riu, um riso amargo e cortante. Você acha que tem conserto? Que podemos simplesmente remarcar o casamento como se nada tivesse acontecido? Que eu vou entrar naquela igreja de novo depois do que você me fez passar? A sala ficou em silêncio. Eduardo abaixou a cabeça, derrotado. Sabia que não havia defesa possível para suas ações. Eu prometi a mim mesma que jamais permitiria que você me ferisse de novo, continuou Camila, encontrando uma força que não sabia possuir. Quero que saia da minha casa e da minha vida. Agora. Camila, por favor, saia! Ela gritou, liberando toda a dor acumulada. Alberto se aproximou, pronto para remover Eduardo à força se necessário. Mas não foi preciso. O ex-noivo entendeu que não tinha mais lugar. Ali. Deixou sobre a mesa um envelope com as chaves da casa que haviam comprado juntos. A casa é sua. Já conversei com o advogado, não quero nada, disse ele antes de se virar para a porta. Na saída acrescentou: um dia, espero que possa me perdoar. A porta se fechou, e com ela, um capítulo da vida de Camila. Ela desabou no sofá, abraçando-se, como se tentasse impedir que seu corpo se despedaçasse por completo. Acabou, querida, disse Alberto, sentando-se ao seu lado. Agora, você precisa reconstruir sua vida. Nas semanas seguintes, Camila descobriu o quanto era difícil retomar uma vida normal após ter sido abandonada no altar. A cidade inteira parecia olhá-la com uma mistura de pena e curiosidade mórbida. As mensagens de apoio, embora bem intencionadas, só a faziam lembrar constantemente do ocorrido. Decidida a escapar daquele ambiente tóxico, Camila tomou uma decisão radical: mudar-se para São Paulo. A capital oferecia o anonimato que ela tanto precisava. Usando suas economias e a ajuda financeira do pai, alugou um pequeno apartamento no bairro de Pinheiros e pediu transferência da empresa de marketing onde trabalhava. Tem certeza que quer fazer isso? Perguntou Luísa, enquanto ajudava a amiga a embalar seus pertences. Aqui você tem família, amigos, uma rede de apoio. É exatamente por isso que preciso ir, respondeu Camila, dobrando metodicamente suas roupas. Aqui sou
A coitada que foi deixada no altar. Em São Paulo, serei apenas mais uma pessoa anônima lutando para sobreviver na cidade grande. O pai de Camila, embora relutante, entendeu a necessidade da filha de recomeçar longe dali. No dia da mudança, ele a abraçou com força no aeroporto, sussurrando em seu ouvido: "Mostre a todos eles o quão forte você é, minha filha. E lembre-se, você sempre terá um lar para voltar." São Paulo recebeu Camila com sua habitual indiferença. A cidade gigantesca, caótica e impessoal era exatamente o que ela precisava. Mergulhar no anonimato permitiu que ela se concentrasse totalmente em si mesma. Durante os primeiros meses, transformou seu pequeno apartamento em um refúgio. Pintou as paredes, comprou plantas, criou um ambiente que não tivesse nenhuma conexão com sua vida anterior. Nas paredes, em vez de fotos com amigos e familiares, pendurou frases motivacionais e diplomas. Seu novo espaço refletia sua nova mentalidade, pragmática, independente, focada. No trabalho, canalizou toda a sua energia para crescer profissionalmente. Chegava mais cedo, saía mais tarde, aceitava todos os projetos que surgiam. Seus superiores logo notaram seu empenho e dedicação. Em apenas 6 meses recebeu uma promoção. O sucesso profissional começou a preencher o vazio deixado pelo fracasso pessoal. Paralelamente, Camila decidiu retomar um antigo sonho: cursar direito. Inscreveu-se para o vestibular de uma conceituada universidade e passava suas noites estudando. Quando não estava trabalhando ou estudando, frequentava a academia, determinada a transformar também seu corpo. "Você está obcecada", comentou Luísa durante uma videochamada, preocupada com a amiga que parecia não ter mais momentos de lazer ou descanso. "Estou me reconstruindo", corrigiu Camila. "Cada minuto que passo focada em melhorar é um minuto que não passo pensando nele." Quando foi aprovada na faculdade de Direito, Camila decidiu que era hora de deixar seu emprego no marketing e se dedicar integralmente aos estudos. Seu pai, orgulhoso da determinação da filha, ofereceu-se para bancar suas despesas durante o período universitário. "Você ficaria surpreso com quantas mulheres vêm para a faculdade de Direito depois de grandes desilusões", comentou uma colega de turma durante um trabalho em grupo. "É como se quiséssemos entender as regras do jogo que perdemos." Camila sorriu com a observação perspicaz. De fato, havia algo de terapêutico em estudar leis, contratos, obrigações. Era como se cada aula sobre responsabilidade civil a ajudasse a processar sua própria experiência, a entender que havia regras até mesmo para o coração, e que Eduardo as havia quebrado todas. No terceiro semestre da faculdade, durante um evento jurídico na universidade, Camila conheceu a juíza Helena Valente, uma mulher de meia-idade, respeitada por sua integridade e competência. Após uma palestra inspiradora sobre ética na magistratura, Camila criou coragem para abordá-la. "Sua história me inspira, doutora Helena", disse ela nervosa. "Gostaria de saber que conselho daria para alguém que sonha em seguir seus passos." A juíza a observou com curiosidade. Havia algo no olhar daquela jovem estudante que ia além da simples admiração profissional. Um fogo, uma determinação quase feroz. "Você tem cicatrizes, não é?", perguntou Helena, surpreendendo Camila com sua perspicácia. "Consigo ver. São elas que te movem." Camila assentiu sem conseguir esconder sua surpresa. As melhores juízas são aquelas que entendem a dor humana, mas não permitem que ela distorça seu julgamento, continuou Helena. "Transforme sua dor em sabedoria, não em vingança. Esse é meu conselho." Aquelas palavras ecoaram profundamente em Camila. Ao voltar para casa naquela noite, olhou para todos os livros espalhados em sua mesa de estudos e sentiu, pela primeira vez em muito tempo, que estava no caminho certo. Não estudava direito para se vingar de Eduardo ou de qualquer outra pessoa. Estudava para restaurar a ordem em seu próprio mundo, para dar sentido ao caos. Os anos passaram com a velocidade de páginas viradas ao vento. Camila mergulhou nos estudos jurídicos como quem se afoga em um oceano profundo, buscando não a superfície,
mas as correntes que a levariam cada vez mais longe de seu passado. Sua determinação impressionava professores e colegas. Enquanto outros estudantes debatiam em bares após as aulas, ela permanecia na biblioteca, devorando livros sobre jurisprudência, doutrinas e códigos. Durante o curso, estabeleceu uma relação de mentoria com a juíza Helena Valente. A magistrada reconhecia em Camila um talento raro, a capacidade de analisar casos com frieza técnica, sem perder a sensibilidade para o fator humano por trás de cada processo. Você consegue encontrar o equilíbrio entre a letra da lei e o espírito da justiça, comentou Helena após uma simulação de tribunal em que Camila brilhou como defensora. É uma habilidade que muitos juristas levam décadas para desenvolver, se é que desenvolvem. Camila corou com o elogio. Havia algo na aprovação da juíza que preenchia um vazio deixado pela decepção amorosa. Era como se cada reconhecimento profissional funcionasse como um antídoto contra o veneno da rejeição. No último ano da faculdade, foi selecionada para um cobiçado programa de estágio no Tribunal de Justiça de São Paulo. Suas noites eram divididas entre estudos para a prova da Ordem dos Advogados e a preparação para concursos públicos. Nas raras ocasiões em que permitia-se um momento de descanso, olhava pela janela de seu apartamento, agora maior, em um bairro melhor, e pensava em como sua vida havia mudado. Às vezes, me pergunto se deveria agradecer ao Eduardo, confidenciou a Luísa durante uma de suas raras visitas à amiga em São Paulo. Se não fosse por aquele dia, talvez eu estivesse presa em Águas Claras, vivendo uma vida que não me desafiaria. Luísa observou a amiga com uma mistura de admiração e preocupação. Você cresceu muito, Cami, mas você é feliz? A pergunta pegou Camila despreparada. Felicidade não era uma métrica que ela havia considerado em sua jornada de reconstrução. Sou realizada, respondeu finalmente. Talvez a felicidade venha com o tempo. Enquanto Camila trilhava seu caminho na capital paulista, a vida em Águas Claras seguia seu curso. Eduardo, após o escândalo do casamento cancelado, viveu meses de ostracismo social. Seu nome era mencionado em cochichos nos cafés da cidade, sempre associado à covardia e à irresponsabilidade. A construtora da família Souza, onde trabalhava como engenheiro, sofreu um impacto negativo nos negócios. Clientes cancelaram contratos, preocupados com a falta de comprometimento daquela família. Seu pai, Ernesto Souza, homem rígido e tradicionalista, o afastou temporariamente da empresa. Você envergonhou nosso nome, disse Ernesto com amargura. Precisa sumir por um tempo, até essa tempestade passar. Foi assim que Eduardo, aos 30 anos, encontrou-se em uma encruzilhada. Decidiu aceitar uma proposta de trabalho em Curitiba, em uma incorporadora, que não tinha conhecimento de seu passado recente. Na nova cidade, alugou um pequeno apartamento e iniciou uma vida de reclusão e trabalho intenso. As primeiras semanas foram marcadas por crises de ansiedade e insônia. Durante a madrugada, compunha e-mails para Camila, longos pedidos de perdão que nunca enviava. Tentou contatar Luísa algumas vezes, buscando notícias, mas a amiga foi categórica. Ela está seguindo em frente, Eduardo. Faça o mesmo. No trabalho, canalizou sua culpa e frustração em produtividade. Assumiu projetos desafiadores, passou a estudar novas técnicas construtivas, especializou-se em construções sustentáveis. Seus superiores notaram seu talento e dedicação. Em 18 meses, foi promovido a gerente de projetos especiais, liderando uma equipe de 12 engenheiros. Apesar do sucesso profissional incipiente, sua vida pessoal permanecia um deserto. Evitava relacionamentos, convencido de que carregava uma falha de caráter que, eventualmente, prejudicaria qualquer pessoa que se aproximasse dele. Suas raras saídas sociais eram estritamente profissionais, jantares com clientes, eventos do setor imobiliário. Foi em um desses eventos, 3 anos após o casamento cancelado, que Eduardo conheceu Renata Silveira, diretora de marketing digital de uma importante incorporadora de Curitiba. Ela era o oposto de Camila, extrovertida, ousada,
com um senso de humor afiado e uma risada que ecoava pelos salões. Seus cabelos ruivos e olhos verdes atraíam todos os olhares, mas foi sua inteligência que capturou a atenção de Eduardo. Durante um painel sobre inovação no mercado imobiliário, Renata desafiou publicamente a apresentação conservadora de Eduardo, questionando se suas propostas sustentáveis eram genuinamente ecológicas ou apenas estratégias de marketing. Senhor fala de sustentabilidade, mas seus projetos ainda consomem concreto, como se não houvesse amanhã, provocou ela diante de uma plateia de investidores e profissionais do setor. Quando veremos uma ruptura real com o modelo predatório? Eduardo, inicialmente desconcertado, recuperou-se rapidamente e engajou-se no debate. Para surpresa de todos, incluindo ele mesmo, não se sentiu ofendido com o questionamento público. Pelo contrário, encontrou-se estimulado pelo desafio intelectual. Após o painel, aproximou-se dela no coquetel. Seu questionamento foi pertinente, admitiu, oferecendo-lhe uma taça de espumante. Gostaria de continuar essa conversa. Tenho algumas ideias sobre construção modular que talvez respondam às suas preocupações. Renata o estudou por alguns instantes, como se avaliasse se ele valia seu tempo precioso. Normalmente, homens ficam na defensiva quando os questiono, respondeu finalmente aceitando a taça. Você passou no primeiro teste. O que começou como uma discussão profissional evoluiu para um jantar que se estendeu até a madrugada. Conversaram sobre arquitetura, políticas públicas, literatura e música. Era como se ambos estivessem sedentos por uma conexão intelectual que havia faltado em suas vidas. Ao final da noite, Eduardo percebeu que não havia pensado em Camila ou em seu fracasso passado durante horas. Era uma sensação estranha, quase como traição. Não a Camila, mas a culpa que carregava como penitência. Posso te ligar amanhã? Perguntou enquanto esperavam o táxi de Renata. Pode. Ela sorriu, entregando-lhe um cartão. Mas tenha algo interessante para dizer. Detesto conversas banais. Nas semanas seguintes, Eduardo descobriu uma nova versão de si mesmo. Com Renata, sentia-se desafiado constantemente a ser melhor. Como profissional, como pensador, como homem. A relação evoluiu com uma velocidade que o assustava e, simultaneamente, o entusiasmava. Após 3 meses de encontros intensos e apaixonados, durante um final de semana em uma pousada isolada na Serra do Mar, Eduardo surpreendeu a si mesmo ao fazer um pedido impulsivo. Case comigo. Renata, que observava o pôr do sol da varanda, virou-se lentamente. Você está falando sério? Nunca falei tão sério, respondeu ele, embora uma voz interior gritasse alertando sobre o padrão que se repetia. Encontrei em você algo que pensei que nunca teria. E o que seria? Perguntou ela, cautelosa. Coragem. Você me faz querer ser corajoso. Renata aceitou, movida pela intensidade do momento e pela conexão inegável que compartilhavam. Eduardo não mencionou seu passado, o casamento cancelado, a noiva abandonada. Convenceu-se de que aquela omissão não era relevante. Era um homem diferente agora, transformado pela dor e pelo arrependimento. O casamento foi organizado em tempo recorde, 3 meses de preparativos acelerados. Diferente da cerimônia planejada com Camila, que envolveu tradições e formalidades, o evento com Renata foi moderno e descontraído. Uma cerimônia ao ar livre, em um vilarejo histórico nos arredores de Curitiba, com apenas 50 convidados, principalmente colegas de trabalho e alguns familiares próximos. Eduardo convidou seus pais, que compareceram com visível desconforto. Sua mãe, Elisa, o puxou para um canto durante a recepção. Tem certeza disso, filho? Perguntou com preocupação genuína. Parece tudo tão apressado. Estou pronto desta vez, mãe, garantiu ele, tentando convencer a si mesmo tanto quanto a ela. Renata é diferente. Nossa relação é diferente. Na manhã do casamento, Eduardo acordou às 5 da madrugada com o coração disparado. Por um momento terrível, reviveu a sensação de pânico que o acometera anos antes. Correu para o banheiro,
molhou o rosto com água gelada e encarou seu reflexo no espelho. Não vai acontecer de novo, murmurou para si mesmo. Você cresceu, amadureceu, está pronto. Dessa vez chegou ao altar antes da noiva. Quando Renata surgiu no final do caminho decorado com flores silvestres, Eduardo sentiu uma onda de ternura e entusiasmo. O vestido dela era simples, desprovido dos excessos tradicionais, assim como sua personalidade direta e autêntica. Trocaram votos personalizados, escritos por eles mesmos. Eduardo prometeu crescer junto, desafiar e ser desafiado, construir uma parceria baseada em respeito mútuo. Renata, por sua vez, jurou aceitar as imperfeições e celebrar as diferenças, sem tentar moldar o outro à sua imagem. A festa foi alegre, regada a vinho artesanal e embalada por uma banda de jazz. Quando a noite chegou ao fim, Eduardo sentia-se genuinamente feliz. Havia feito a coisa certa desta vez, havia superado seus medos. Nos primeiros meses de casamento, o casal viveu em uma bolha de felicidade e descobertas. Mudaram-se para um loft espaçoso no centro histórico de Curitiba. Decoraram o espaço juntos, misturando o minimalismo de Eduardo com as cores vibrantes que Renata adorava. Aos finais de semana, exploravam a cidade, descobrindo cafés escondidos e galerias de arte alternativas. Profissionalmente, também prosperavam. Renata foi promovida a diretora de comunicação de sua empresa, enquanto Eduardo finalmente recebeu o convite para retornar à construtora da família em Águas Claras, agora como diretor técnico, com considerável autonomia. O que você acha? Perguntou a Renata, mostrando o e-mail do pai. Poderíamos nos mudar para lá. É uma cidade pequena, mas tem seu charme. Renata franziu o senho. Águas Claras. Nunca mencionou esse lugar antes, comentou intrigada. Tem algo especial lá? Eduardo hesitou. Era o momento perfeito para contar sobre seu passado, sobre Camila, sobre o casamento que nunca aconteceu. Mas algo o deteve. Talvez medo, talvez vergonha, talvez a superstição de que falar sobre aquilo pudesse contaminar sua felicidade atual. É minha cidade natal, respondeu simplesmente. A empresa da família está lá. Após longas discussões, decidiram permanecer em Curitiba. Eduardo assumiria a direção de uma nova filial da construtora Souza, na capital paranaense. Era um arranjo que agradava a todos. Ele manteria os laços com o negócio familiar, sem sacrificar a carreira de Renata. Foi nessa época que as primeiras fissuras começaram a aparecer no relacionamento. Eduardo, agora com responsabilidades ampliadas na empresa, passava cada vez mais tempo no trabalho. Renata, por sua vez, viajava frequentemente para congressos e eventos de marketing. Quando estavam juntos, as conversas giravam majoritariamente em torno de compromissos profissionais e questões práticas do cotidiano. Lembra quando falávamos de filosofia e arte até o amanhecer? Perguntou Renata certa noite, enquanto ambos trabalhavam em seus laptops na sala de estar. Sinto falta daqueles dias. Eduardo ergueu os olhos de sua planilha de custos, sentindo uma pontada de culpa. Podemos retomar isso, prometeu, fechando o computador. Que tal um vinho e uma conversa sem interrupções agora mesmo? Tentaram, mas a conversa logo derivou para temas de trabalho. A conexão inicial, tão vibrante e estimulante, parecia agora coberta por camadas de rotina e obrigações. Um ano após o casamento, a situação havia se deteriorado consideravelmente. Discutiam com frequência, geralmente por motivos triviais que mascaravam questões mais profundas. Eduardo se retraía cada vez mais, evitando conflitos. Renata, por sua natureza confrontativa, interpretava esse comportamento como indiferença. Você está presente fisicamente, mas sua mente está sempre em outro lugar, acusou durante uma discussão particularmente acalorada. É como se estivesse esperando que isso acabe para poder voltar a se esconder em seu mundinho protegido. Eduardo sentiu o golpe como um soco no estômago. Ela havia tocado sem saber em seu maior medo, que ele fosse incapaz de sustentar um compromisso a longo prazo, que houvesse algo fundamentalmente errado com ele. Você não entende a pressão que estou enfrentando.
Defendeu-se sem convicção. A filial não está performando como esperado. Meu pai questiona minhas decisões diariamente. E você acha que sou o quê? Uma boneca decorativa que não entende pressão? Renata elevou a voz. Lidero uma equipe de 30 pessoas, Eduardo. A diferença é que não uso isso como desculpa para me afastar emocionalmente. As discussões foram se tornando mais frequentes e menos produtivas. Tentaram terapia de casal, mas Eduardo mostrou-se resistente ao processo, temendo que seus segredos viessem à tona. 18 meses após o casamento, Eduardo e Renata estavam sentados em lados opostos de um amplo escritório de advocacia no centro de Curitiba. Entre eles, uma mesa de mogno polido sustentava pilhas de documentos que formalizariam o fim do que um dia foi chamado de amor verdadeiro. O advogado de Eduardo, um homem de meia-idade com óculos de armação fina, explicava os termos do acordo de divórcio consensual. Como não há filhos e os bens foram adquiridos majoritariamente antes da união, o processo será relativamente simples, explicava o Dr. Marcelo, com a naturalidade de quem já vira centenas de histórias de amor se dissolverem em cláusulas jurídicas. Precisamos apenas que ambos assinem estas petições e poderemos dar entrada no processo ainda hoje. Eduardo observava Renata discretamente. Mesmo naquele momento difícil, ela mantinha uma postura elegante e determinada. Os cabelos ruivos, presos em um coque austero, o terno azul marinho impecável, as unhas perfeitamente pintadas, segurando uma caneta Montblanc, presente que ele lhe dera no primeiro mês de namoro. Havia dignidade em seu modo de enfrentar o fracasso matrimonial, uma qualidade que Eduardo invejava. Quanto tempo levará até que tudo esteja finalizado? Perguntou Renata, sua voz profissional mascarando qualquer emoção. Por ser consensual, estimamos entre 30 a 60 dias para a homologação pelo juiz, respondeu o advogado. Dependerá da carga de trabalho do tribunal designado. Eduardo sentiu um aperto no peito. 2 vezes fracassado em relacionamentos. 2 mulheres que confiaram nele e foram decepcionadas. O padrão era inegável, e a culpa esmagadora. Ao final da reunião, já no elevador, Renata quebrou o silêncio constrangedor. Espero que você encontre o que está procurando, Eduardo. Sinceramente. Eu não estou procurando nada, respondeu ele, a garganta seca. Acho que esse é o problema. Todo mundo está procurando algo, retrucou ela com um sorriso triste. Você está fugindo. De si mesmo, principalmente. As portas do elevador se abriram no térreo e Renata saiu sem olhar para trás, seus saltos ecoando no piso de mármore do elegante edifício comercial. Eduardo permaneceu imóvel, observando sua silhueta desaparecer através das portas giratórias. Aquelas palavras reverberavam em sua mente com uma verdade incômoda. Nas semanas seguintes, Eduardo mergulhou no trabalho com ainda mais intensidade. Pediu transferência para um projeto em São Paulo, uma torre comercial sustentável no coração da Avenida Paulista. Seu pai, apesar das reservas, concordou. Talvez a distância física de Curitiba e das memórias recentes do divórcio fosse benéfica. São Paulo recebeu Eduardo com sua característica indiferença caótica. A metrópole gigantesca não se importava com fracassos amorosos ou crises existenciais. Apenas seguia seu ritmo frenético, arrastando todos em sua corrente implacável. Eduardo instalou-se em um apartamento corporativo no bairro de Pinheiros, a poucos quarteirões de onde Camila vivia, sem que ele soubesse. Foi justamente nesse período que Camila atingia um novo patamar em sua carreira. Após passar em primeiro lugar no concurso para a magistratura de São Paulo, completara o curso de formação de juízes com distinção. Aos 35 anos, havia sido nomeada para uma vara cível na capital paulista, tornando-se uma das mais jovens magistradas do estado. A juíza Helena Valente, agora aposentada, compareceu à cerimônia de posse de sua protegida com orgulho maternal. Sabia desde o primeiro dia que você chegaria aqui, comentou a mentora, enquanto admirava Camila em sua toga recém-vestida. Tem o equilíbrio perfeito entre rigor técnico e sensibilidade humana. Camila sorriu genuinamente emocionada.
Nada disso seria possível sem sua orientação, doutora Helena. Bobagem. Eu apenas mostrei o caminho. Você é quem teve a força para percorrê-lo. A juíza aposentada hesitou antes de acrescentar. Já contou à sua família? A expressão de Camila endureceu sutilmente. Meu pai veio para a cerimônia. Está conversando com o presidente do tribunal neste momento, respondeu, evitando abordar a verdadeira intenção da pergunta. Você sabe que não me refiro ao seu pai, insistiu Helena suavemente. Águas Claras não é tão longe. As notícias chegam. Camila ajustou a manga de sua toga, ganhando tempo para controlar suas emoções. O que aconteceu lá pertence ao passado. A mulher que foi abandonada no altar não existe mais, declarou com firmeza. Quando visto esta toga, não carrego mágoas pessoais, apenas a responsabilidade de fazer justiça. Helena assentiu, respeitando a barreira que sua protegida erguera, mas sabia que feridas não reconhecidas raramente cicatrizam completamente. Os primeiros meses na magistratura foram intensos e desafiadores para Camila. Sua vara acumulava centenas de processos atrasados, herança do juiz anterior que se aposentara. Com dedicação metódica, organizou a equipe de servidores, implementou novos procedimentos e começou a reduzir sistematicamente o acervo. Tornou-se conhecida por sua postura rigorosa, mas justa. Advogados respeitavam sua capacidade técnica e preparo impecável. Colegas magistrados admiravam sua produtividade e clareza nas decisões. Em pouco tempo, o nome da juíza Mendonça circulava nos corredores do fórum como exemplo de eficiência e ética. Sua vida pessoal, entretanto, permanecia praticamente inexistente. Morava sozinha, dedicava-se quase exclusivamente ao trabalho, mantinha poucas amizades, a maioria no meio jurídico. Luísa, agora casada e com uma filha pequena, insistia para que Camila vivesse um pouco. Você conquistou tudo o que queria profissionalmente, Cami, argumentou Luísa durante um raro almoço de domingo na casa de Camila. Não acha que está na hora de abrir espaço para outras coisas? Camila serviu mais vinho à amiga, evitando seus olhos inquisidores. Meu trabalho exige dedicação total. Há pessoas dependendo das minhas decisões, respondeu automaticamente, como se recitasse uma justificativa ensaiada. E quanto a você, de quem você depende? Luísa não desistia facilmente. Já faz quase 10 anos, Camila. Nem todos os homens são como Eduardo. O nome, ainda que esperado, causou um desconforto visível em Camila. Ela colocou sua taça sobre a mesa com um pouco mais de força que o necessário. Isso não tem nada a ver com ele, afirmou, embora ambas soubessem que mentia. Simplesmente escolhi uma carreira que demanda sacrifícios. Naquela mesma semana, o destino preparava sua ironia mais elaborada. Na vara civil de Camila, um novo processo foi distribuído. Tratava-se de um divórcio consensual entre Eduardo Souza e Renata Silveira. O caso, vindo de Curitiba, havia sido redirecionado para São Paulo devido à mudança de endereço do requerente. Foi a assistente de Camila, doutora Patrícia, quem primeiro notou o nome familiar. Doutora, chegou um processo de homologação, de divórcio consensual que a senhora talvez queira se declarar impedida, comentou, colocando a pasta sobre a mesa da juíza com cuidado, como quem manipula material explosivo. Por quê? Conheço alguma das partes? Perguntou Camila distraidamente, sem desviar os olhos do relatório que revisava. Eduardo Souza, respondeu Patrícia, observando atentamente a reação de sua chefe. De Águas Claras. Pensei que poderia ser. O mundo pareceu suspender sua rotação por alguns segundos. Camila sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Com esforço sobre-humano, manteve a expressão neutra, embora sua mão tenha apertado involuntariamente a caneta que segurava. Águas Claras não é uma cidade tão pequena assim, respondeu com uma calma artificial. Provavelmente não é a mesma pessoa. Mas ambas sabiam que era. Patrícia, que trabalhava com Camila havia anos, conhecia fragmentos de sua história pessoal. De qualquer forma, continuou Camila, recuperando sua compostura profissional,
Não há impedimento legal. Nunca tive relação formal com nenhum Eduardo Souza. Tem certeza, doutora? O Código de Processo Civil prevê... Conheço perfeitamente o código, doutora Patrícia. Interrompeu Camila, mais severamente do que pretendia. Suavizando o tom, acrescentou. Agradeço sua preocupação, mas não há motivo para impedimento. Por favor, processe normalmente. Quando ficou sozinha, Camila permitiu-se um momento de vulnerabilidade. Abriu a pasta e examinou os documentos. Era ele, sem dúvida. A mesma data de nascimento, os mesmos pais. Na ficha de qualificação, um endereço em Pinheiros, provavelmente a menos de 10 quarteirões de seu próprio apartamento. A ironia do universo era verdadeiramente cruel. Pensou em se declarar impedida, como sua assistente sugerira. Seria o caminho mais prudente e mais seguro para sua estabilidade emocional. Mas algo dentro dela, talvez orgulho, talvez um desejo inconsciente de fechamento, a fez decidir pelo contrário. Afinal, que melhor prova de sua superação do que tratar objetivamente o divórcio do homem que a abandonara no altar? Tecnicamente, o processo era simples. Um divórcio consensual, sem filhos, com separação de bens previamente acordada entre as partes. Em circunstâncias normais, seria apenas mais um entre dezenas que chegavam mensalmente à sua mesa. Camila analisou friamente cada documento, aplicando o mesmo rigor profissional que dedicava a todos os casos. Encontrou uma pequena irregularidade na documentação. A certidão de casamento apresentada estava com a validade expirada. Precisaria ser substituída por uma mais recente. Ditou um despacho sucinto. Intime-se o requerente para apresentar certidão de casamento atualizada no prazo de 15 dias, sob pena de extinção do feito sem resolução do mérito. Foi nesse momento que o passado e o presente colidiram. Eduardo, ao receber a intimação, compareceu pessoalmente ao cartório da vara para protocolar o documento solicitado. Estava ansioso para concluir aquele processo e virar definitivamente a página de seu segundo fracasso matrimonial. O destino, em sua precisão cruel, fez com que Camila deixasse sua sala exatamente no momento em que Eduardo terminava de ser atendido no balcão do cartório. Ela caminhava com a postura ereta característica dos magistrados, carregando uma pilha de processos, quando seus olhos encontraram os dele. O tempo congelou. O burburinho do fórum desapareceu. Por um instante que pareceu eterno, ficaram ali, paralisados, como personagens de uma tragédia grega finalmente confrontando o inescapável. Eduardo empalideceu. A pasta que segurava escorregou de suas mãos, espalhando documentos pelo chão de granito. Camila, por sua vez, sentiu o sangue fugir de seu rosto, mas anos de treinamento para manter a compostura em situações extremas a ajudaram. Não demonstrou emoção, embora seu coração disparasse como um cavalo em fuga. Doutora, está tudo bem? Perguntou um servidor, notando sua súbita palidez. Perfeitamente, respondeu ela, sem desviar os olhos de Eduardo. Com voz controlada, acrescentou. Por favor, acompanhe este senhor até minha sala assim que ele terminar no balcão. Preciso verificar uma questão processual. Eduardo, ainda atordoado, abaixou-se mecanicamente para recolher os papéis espalhados. Sua mente girava em um turbilhão de pensamentos incoerentes. Camila, juíza, seu processo, divórcio, a coincidência. Era tão absurda que parecia uma elaborada vingança do destino. Minutos depois, estava sentado desconfortavelmente na antessala do gabinete de Camila. Patrícia, a assistente, observava-o com curiosidade mal disfarçada. A doutora já vai recebê-lo, informou com formalidade excessiva. Aceita um café enquanto espera? Não, obrigado, respondeu Eduardo, a garganta seca como se tivesse engolido areia. Ela é a juíza do meu caso? Patrícia limitou-se a assentir, seu rosto uma máscara de neutralidade profissional. Antes que pudesse dizer qualquer coisa, a porta do gabinete se abriu. Pode entrar, Sr. Souza, anunciou Camila, sua voz firme e controlada. O gabinete era elegante em sua simplicidade funcional. Estantes de livros jurídicos cobriam,
Uma parede inteira. A mesa de madeira escura sustentava um computador, uma pilha organizada de processos e uma discreta placa com o nome Juíza Camila Mendonça. A janela oferecia uma vista parcial do skyline paulistano, nublado naquela tarde de inverno. "Sente-se, por favor", indicou ela, assumindo seu lugar atrás da mesa. Eduardo obedeceu automaticamente. Estudou o rosto de Camila, procurando vestígios da jovem que conhecera. Encontrou os mesmos olhos castanhos penetrantes, agora emoldurados por linhas sutis que sugeriam mais maturidade. O cabelo, antes longo, agora cortado em um chanel elegante. A postura, sempre correta, agora carregava uma autoridade incontestável. Começou ele, mas foi interrompido por um gesto firme. "Estamos em um ambiente oficial, senhor." "Souza", declarou ela com formalidade glacial. "Esta conversa será estritamente profissional. Seu processo de divórcio está sob minha jurisdição e preciso informá-lo que legalmente poderia me declarar impedida de julgá-lo devido ao nosso conhecimento prévio." A palavra conhecimento soou como um eufemismo absurdo para descrever o que haviam compartilhado, mas Eduardo entendeu a mensagem. "No entanto", continuou ela, "não vejo necessidade de tal medida. Posso assegurar completa imparcialidade na condução do processo, a menos que o senhor prefira solicitar formalmente minha suspeição." Eduardo engoliu em seco. Ali estava Camila, a mulher que ele abandonara no altar quase 10 anos atrás, agora com poder para decidir sobre seu divórcio. A ironia era quase insuportável. Não será necessário", respondeu finalmente. "Confio na sua imparcialidade." Um silêncio denso preencheu o gabinete. Havia 10 anos de não ditos pairando entre eles, uma década de perguntas sem respostas, de mágoas e transformações. "Verificamos uma irregularidade na documentação apresentada", continuou Camila, refugiando-se na formalidade processual. "O senhor já providenciou a certidão atualizada?" "Sim, acabei de protocolá-la", respondeu Eduardo, ainda tentando processar a situação surreal. "Perfeito. Com a documentação completa darei seguimento ao processo." Camila mantinha o tom profissional, como se estivesse diante de um desconhecido. Havendo concordância entre as partes e estando em ordem os requisitos legais, a homologação ocorrerá nos próximos dias. Eduardo assentiu mecanicamente, ainda assimilando a coincidência extraordinária que os colocara frente a frente após tantos anos. Seu olhar percorria discretamente o gabinete, buscando pistas sobre a vida atual de Camila. Não havia fotos pessoais, objetos que revelassem uma vida além daquelas paredes. Apenas livros, processos e alguns certificados emoldurados. "Doutora Camila", começou ele hesitante, abandonando a formalidade por um instante. "Juíza Mendonça", corrigiu ela suavemente, mas com firmeza inabalável. Eduardo sentiu o corte sutil daquela correção. A mensagem era clara, não havia espaço para intimidades ou passados compartilhados naquele recinto. "Juíza Mendonça", recomeçou resignado. "Gostaria de expressar minha surpresa por este encontro e também dizer que..." "Isso não será necessário, Sr. Souza", interrompeu Camila, levantando-se em um gesto que sinalizava o fim da audiência. "O que aconteceu anos atrás pertence a outra vida. Estamos aqui como profissionais, o senhor buscando a dissolução de seu vínculo matrimonial. Eu, cumprindo meu dever constitucional de prestar jurisdição. Nada mais." Eduardo também se levantou consciente da distância insuperável que ela estabelecera, não apenas física, mas emocional. "Compreendo", murmurou, pegando sua pasta. "Obrigado pelo seu tempo, meritíssima." Ao sair do gabinete, Eduardo sentia-se atordoado. 10 anos atrás, havia fugido como um covarde, incapaz de enfrentar o compromisso. Agora, estava diante da consequência viva de suas ações. Não uma vítima quebrada, mas uma mulher poderosa e realizada, cuja superação o fazia sentir-se ainda menor. Camila, por sua vez, assim que a porta se fechou, permitiu-se um momento de vulnerabilidade. Suas mãos tremiam levemente quando alcançou o copo d'água sobre a mesa. Respirou fundo,
tentando acalmar o turbilhão de emoções que aquele encontro despertara. Patrícia entrou discretamente no gabinete, observando sua chefe com preocupação. "A senhora está bem?" perguntou. "Posso pedir para transferirem esse processo para outra vara, se preferir." Camila recuperou rapidamente sua compostura. "Não será necessário", afirmou com mais convicção do que realmente sentia. "Sou perfeitamente capaz de julgar este caso com a imparcialidade necessária. Com todo respeito, doutora, mas não há mais nada a discutir, doutora Patrícia", encerrou Camila, com um tom que não admitia contestações. "Por favor, prepare o despacho de conclusão assim que a nova certidão for juntada aos autos." Naquela noite, sozinha em seu apartamento elegante e impessoal, Camila não conseguiu manter a fachada de indiferença que construíra ao longo dos anos. Sentada no sofá, com uma taça de vinho tinto que permanecia intocada, permitiu que as memórias aflorassem. O vestido de noiva cuidadosamente escolhido, os sonhos meticulosamente planejados, a humilhação pública, as noites de choro. Pegou. O telefone hesitou e finalmente ligou para a única pessoa que poderia entender o que estava sentindo. "Helena, desculpe ligar tão tarde. Você não vai acreditar no que aconteceu hoje." A juíza aposentada escutou pacientemente enquanto Camila relatava o encontro inesperado. Quando a jovem magistrada terminou seu relato, Helena fez a pergunta que Camila temia. "E como você se sentiu realmente? Profissionalmente distante?" respondeu automaticamente. "Camila", a voz de Helena era gentil, mas incisiva. "Estou perguntando para a mulher, não para a juíza." O silêncio se estendeu por alguns segundos antes que Camila encontrasse palavras para expressar a complexidade de seus sentimentos. Confusa, irritada e, hesitou, estranhamente vindicada. Vê-lo ali solicitando um divórcio depois de me abandonar no altar, há uma simetria quase poética nisso, não acha? A vida raramente oferece esses fechamentos perfeitos, concordou Helena. A questão é, você conseguirá manter a objetividade necessária para julgar este caso? Claro que sim. Sou uma profissional. Ser profissional não significa ser imune a sentimentos. Significa reconhecê-los e não permitir que interfiram em suas decisões. Camila refletiu sobre aquelas palavras. Recordou-se de uma das primeiras lições que Helena lhe dera anos atrás. O juiz, antes de vestir a toga, é humano. Ignorar essa humanidade não o torna mais justo, apenas menos consciente. Talvez devesse me declarar impedida, cogitou. Finalmente. Ou talvez esse seja exatamente o caso que você precisa julgar para encerrar um capítulo, retrucou Helena. Só você pode decidir isso, mas seja qual for sua decisão, faça-a por motivos corretos, não por medo ou orgulho ferido. Após desligar, Camila passou horas revisando mentalmente cada interação com Eduardo no gabinete. Analisou suas próprias reações, buscando sinais de parcialidade ou ressentimento que pudessem comprometer sua capacidade de julgar equanimemente. Concluiu, por fim, que era perfeitamente capaz de separar o passado doloroso de suas responsabilidades presentes. O divórcio de Eduardo seria tratado como qualquer outro processo. Na manhã seguinte, ao chegar ao fórum, comunicou sua decisão a Patrícia. Continuarei responsável pelo processo do Sr. Souza. Não há impedimento legal, e acredito firmemente na minha capacidade de separar questões pessoais de profissionais. Eduardo, por sua vez, passou uma noite igualmente turbulenta. Em seu apartamento temporário, rodeado por caixas ainda não desfeitas, sentiu o peso de suas escolhas passadas com uma clareza dolorosa. O rosto de Camila, agora juíza Mendonça, persistia em sua mente, não como a noiva abandonada de anos atrás, mas como a profissional competente e inabalável que encontrara naquela tarde. Ligou para seu advogado logo cedo, relatando o inusitado encontro. Isso é altamente irregular, comentou o Dr. Marcelo, visivelmente preocupado. Ela deveria ter se declarado impedida automaticamente. Podemos solicitar a transferência do processo para outra vara, com base nesse histórico entre vocês. Então, respondeu Eduardo, surpreendendo a si mesmo com a firmeza da decisão.
Se ela considera-se capaz de julgar imparcialmente, não vou questioná-la. Confio em sua integridade profissional. Eduardo, entendo seu sentimento de culpa, mas isso não é sobre redenção pessoal. É sobre garantir um processo justo. E você acha que ela seria injusta? Questionou Eduardo. Depois do que vi ontem, tenho certeza que ela é incapaz disso. Seguiremos conforme planejado. Os dias seguintes transcorreram em uma normalidade aparente. O processo seguiu seu curso regular. A documentação foi analisada, pareceres foram emitidos. Eduardo evitava comparecer pessoalmente ao fórum, utilizando seu advogado como intermediário para quaisquer providências necessárias. Camila, por sua vez, mantinha-se estritamente profissional, analisando o caso com o mesmo rigor técnico que dedicava aos demais. Entretanto, por baixo dessa superfície de normalidade, corria uma corrente subterrânea de emoções não resolvidas. Eduardo começou a pesquisar sobre Camila na internet, descobrindo artigos acadêmicos que ela publicara, notícias sobre casos importantes que julgara, menções honrosas que recebera. Um orgulho estranho e melancólico o invadia ao perceber quão longe ela havia chegado. Camila, por sua vez, lutava contra a curiosidade sobre a vida que Eduardo construíra após abandoná-la. Durante uma noite de insônia, cedeu ao impulso e buscou informações sobre ele. Descobriu seu trabalho na construtora familiar, projetos premiados de sustentabilidade, entrevistas técnicas em revistas especializadas. Em uma delas, uma foto do casal, Eduardo e Renata em um evento corporativo, sorridentes. A imagem provocou uma pontada inesperada de algo que Camila recusava-se a identificar como ciúme. 3 semanas após o encontro inicial, o processo estava pronto para julgamento. Todos os documentos necessários haviam sido apresentados, as formalidades cumpridas. Camila sabia que poderia simplesmente assinar a sentença homologatória do divórcio e encerrar definitivamente aquele capítulo. Era o procedimento padrão em casos consensuais. Raramente exigiam audiência presencial com as partes. Contudo, algo a impelia a seguir um caminho diferente. Após longas reflexões, decidiu marcar uma audiência final com a presença de ambos os divorciandos. Justificou a decisão incomum com a necessidade de verificar pessoalmente a livre manifestação de vontade das partes, um procedimento tecnicamente desnecessário, mas dentro de sua discricionariedade judicial. Tem certeza disso, doutora? Questionou Patrícia ao receber a instrução para agendar a audiência. Em divórcios consensuais, raramente fazemos isso. Estou ciente, respondeu Camila sem elaborar. Mas considero apropriado neste caso específico. Por favor, notifique as partes. Quando Eduardo recebeu a intimação para comparecer à audiência final junto com sua ex-esposa Renata, sentiu uma mistura de apreensão e curiosidade. Consultou seu advogado, que também estranhou o procedimento. É incomum, mas está dentro das prerrogativas da juíza, explicou o Dr. Marcelo. Ela pode querer confirmar pessoalmente que não há coação ou arrependimento de nenhuma das partes. Talvez ela queira me ver enfrentando as consequências dos meus atos, murmurou Eduardo, mais para si mesmo que para o advogado. Na data marcada, o clima em São Paulo era típico de outono. Céu cinzento, uma garoa fina que não chegava a molhar, mas umedecia persistentemente tudo o que tocava. Eduardo chegou ao fórum com 30 minutos de antecedência, vestindo um terno azul marinho sóbrio. Na sala de espera da vara, encontrou Renata, que viera especialmente de Curitiba para a audiência. "Isso é mesmo necessário?" perguntou ela, visivelmente irritada pela inconveniência. "Pensei que divórcios consensuais fossem resolvidos sem esse circo todo." "Geralmente são", concordou Eduardo. "A juíza deve ter suas razões." A juíza... Renata o estudou atentamente, percebendo sua tensão incomum. "Tem algo que você não me contou sobre ela?" Eduardo hesitou. Em mais de 1 ano de casamento, nunca mencionara Camila ou o casamento cancelado para Renata. Era como se aquela parte de sua vida estivesse selada em um compartimento hermético. "É complicado", respondeu finalmente. "Nós nos conhecemos há muito tempo." Antes que pudesse elaborar,
foram chamados para a sala de audiências. O recinto era austero. Uma mesa elevada onde Camila já se encontrava sentada, usando a toga preta que simbolizava sua autoridade, tendo um escrivão a seu lado. 2 mesas menores para os advogados das partes e cadeiras para Eduardo e Renata. Por favor, sentem-se, instruiu Camila com voz neutra e profissional. Esta audiência tem por finalidade confirmar a livre manifestação de vontade das partes quanto ao pedido de divórcio consensual e esclarecer quaisquer pontos pendentes antes da homologação. Renata observava com crescente curiosidade a interação entre seu quase ex-marido e a magistrada. Havia uma tensão quase palpável no ar, um reconhecimento mútuo que ia além do relacionamento formal entre juíza e jurisdicionado. Os olhares se evitavam com demasiado cuidado. As formalidades eram excessivas. A distância emocional era mantida com esforço visível. Camila conduziu a audiência com precisão técnica impecável. Confirmou individualmente com cada um se a decisão pelo divórcio era livre de coação, se estavam satisfeitos com os termos acordados, se havia alguma questão pendente que desejassem resolver antes da homologação final. Senhora Silveira, dirigiu-se a Renata, a senhora afirma que o matrimônio se tornou insuportável por incompatibilidade de visões sobre comprometimento e responsabilidade. Poderia elaborar? Renata, surpresa pela pergunta incomum, lançou um olhar rápido para seu advogado antes de responder. Bem, meritíssima, acredito que nossos entendimentos sobre o que significa um compromisso a longo prazo eram fundamentalmente diferentes. Eduardo sempre pareceu relutante em investir emocionalmente no relacionamento, como se estivesse esperando o momento de fugir. Eduardo encolheu-se imperceptivelmente com aquelas palavras. Camila manteve sua expressão neutra, mas algo em seus olhos brilhou momentaneamente. Reconhecimento, talvez. E o senhor, Sr. Souza? Voltou-se para Eduardo. Concorda com essa avaliação? Eduardo sentiu o peso daquela pergunta. Não era apenas sobre seu casamento com Renata, era sobre um padrão de vida que ele havia cultivado. Fugir de compromissos, evitar vulnerabilidades, manter-se sempre com um pé na porta de saída. Sim, meritíssima, respondeu com uma honestidade que surpreendeu a todos na sala. Tenho um histórico de dificuldade com compromissos duradouros. Não fui justo com Renata. Entrei no casamento sem estar emocionalmente preparado, repetindo erros do passado. O silêncio que se seguiu foi denso. Os advogados trocaram olhares confusos, sem entender por que uma simples homologação de divórcio consensual estava derivando para uma espécie de terapia coletiva. Renata estudava Eduardo com renovado interesse, percebendo que havia camadas de sua história que ele nunca compartilhara. Camila fez algumas anotações antes de continuar. Senhora Silveira, durante o casamento, a senhora mencionou sentir que o Sr. Souza estava presente fisicamente, mas emocionalmente ausente. Isso foi consistente durante toda a relação? Desde o início, confirmou Renata. Havia momentos de conexão genuína, mas eram fugazes. Eduardo sempre pareceu carregar um peso, algo não resolvido que criava uma barreira entre nós. Entendo. Camila fez mais algumas anotações. Senhor Souza, o senhor acredita que questões não resolvidas do passado afetaram sua capacidade de compromisso no presente relacionamento? A pergunta era tecnicamente relevante para o divórcio, mas todos na sala, especialmente Eduardo, perceberam as camadas de significado pessoal. Era Camila questionando, através do filtro oficial, o impacto que o abandono dela havia tido em relacionamentos subsequentes. Sim, meritíssima, respondeu Eduardo, olhando diretamente nos olhos de Camila pela primeira vez desde que entrara na sala. Acredito que traumas não processados tendem a se repetir em padrões destrutivos. Minha incapacidade de lidar honestamente com erros anteriores contaminou minha capacidade de estar plenamente presente em relacionamentos futuros. O ar na sala de audiências parecia carregado de eletricidade. Os advogados, percebendo que algo além do processo formal estava acontecendo, mantinham-se em silêncio respeitoso. Renata observava fascinada a troca de olhares entre seu ex-marido
e a juíza. Uma última questão, disse Camila, após alguns instantes de silêncio reflexivo. Ambos acreditam que este divórcio representa um encerramento saudável para esta etapa de suas vidas? Ou há questões não resolvidas que poderiam beneficiar-se de mediação adicional? Eduardo e Renata trocaram olhares brevemente antes de responder à indagação da juíza. Acredito que já dissemos tudo o que precisava ser dito, meritíssima, respondeu Renata com uma serenidade que surpreendeu até a ela mesma. Nosso ciclo está encerrado. Concordo, acrescentou Eduardo. Não há mais questões pendentes entre nós. Camila assentiu, fazendo uma última anotação em seu bloco. Muito bem. Considerando que todas as exigências legais foram atendidas e tendo verificado a livre manifestação de vontade das partes, declaro homologado o divórcio consensual entre Eduardo Souza e Renata Silveira, anunciou formalmente. A sentença será publicada ainda hoje e os autos serão encaminhados para registro civil. Dou esta audiência por encerrada. Bateu o martelo com precisão, um som agudo e definitivo que ecoou pela sala. Os advogados levantaram-se, cumprimentaram a magistrada e começaram a recolher seus documentos. Eduardo permanecia sentado, como se absorvendo o momento. Renata aproximou-se dele e disse em voz baixa: Agora entendo muitas coisas, Eduardo. Espero que um dia você consiga resolver o que quer que esteja preso no seu passado. Lançou um olhar significativo para Camila, que conversava com o escrivão. É ela, não é? A história que você nunca me contou. Eduardo limitou-se a assentir, incapaz de articular palavras. Você deveria conversar com ela, continuou Renata, surpreendendo-o com sua generosidade. Não pelo que vocês foram, mas pelo que podem deixar para trás. Com essas palavras, despediu-se com um beijo no rosto e saiu da sala, deixando Eduardo com uma sensação mista de alívio e apreensão. Seu advogado aproximou-se, informando que precisava resolver alguns detalhes burocráticos no cartório. Me encontre lá em 15 minutos, instruiu o Dr. Marcelo, deixando Eduardo momentaneamente sozinho na sala de audiências, agora vazia, exceto por Camila, que finalizava suas anotações. Um silêncio desconfortável pairou entre eles. 10 anos de ausência e agora apenas alguns metros de distância física, mas um abismo emocional que parecia intransponível. Foi Camila quem surpreendentemente quebrou o silêncio. Você pode ir, Sr. Souza. A audiência está encerrada. Eduardo levantou-se, caminhou até a porta, mas deteve-se antes de sair. Virou-se reunindo coragem. Camila. Desculpe. Doutora Mendonça. Seria possível conversarmos? Não como juíza e parte de um processo, mas como pessoas com um passado compartilhado? Ela ergueu os olhos dos documentos, estudando-o por alguns segundos que pareceram se estender indefinidamente. Tecnicamente, agora que o processo está encerrado, não há impedimento ético para uma conversa, respondeu com cautela. Mas não vejo propósito nisso. Eu vejo, insistiu Eduardo. Insistiu. Há coisas que precisam ser ditas mesmo depois de tanto tempo. Camila respirou profundamente, colocando a caneta sobre a mesa com precisão metódica. Meu expediente termina às 18 horas. Há um café no térreo do edifício ao lado. Estarei lá às 18h15, disse finalmente, voltando imediatamente aos documentos como se para encerrar aquele momento de vulnerabilidade. Eduardo assentiu e saiu da sala, sentindo-se simultaneamente aliviado e aterrorizado. Após concluir os trâmites finais do divórcio com seu advogado, caminhou pelas ruas do centro de São Paulo sem rumo definido, tentando organizar pensamentos e emoções. O que diria a ela? Como colocaria em palavras o arrependimento que carregara por uma década? Haveria algum valor em pedir perdão após tanto tempo? Às 18h10, entrou no café indicado, um estabelecimento elegante e discreto, frequentado principalmente por profissionais do fórum e advogados. Escolheu uma mesa no canto, afastada da janela, oferecendo certa privacidade. Pediu um café que permaneceu intocado enquanto aguardava. Precisamente às 18h15, Camila entrou no local. Havia trocado a toga por um elegante terno cinza, o cabelo agora solto emoldurando seu rosto.
Eduardo levantou-se instintivamente quando ela se aproximou da mesa. Obrigada por vir, disse ele, puxando a cadeira para ela. Serei direta. Eduardo, começou Camila após fazer seu pedido ao garçom. Se espera algum tipo de catarse emocional ou absolvição pelos seus atos, receio que se decepcionará. Não espero nada, respondeu sinceramente. Só a oportunidade de dizer o que deveria ter dito há muito tempo, sem expectativas de retorno. O café de ambos chegou, criando uma pausa natural na conversa. Camila mexia o seu metodicamente, como se a precisão daquele gesto simples a ancorassem na realidade. Sou todo ouvidos, declarou finalmente. Eduardo respirou fundo, buscando as palavras que ensaiara mentalmente durante toda a tarde. Primeiro, quero te pedir perdão. Começou com voz baixa, mas firme. Não pelo que aconteceu hoje ou ontem, mas por aquele dia ou há 10 anos, por ter sido covarde, por ter fugido, por ter causado tanta dor. Sei que palavras não desfazem o dano, mas precisava dizer isso. Camila permaneceu impassível, embora um leve tremor em sua mão ao segurar a xícara a traísse. Segundo, continuou ele, quero que saiba que nunca houve nada errado com você. O problema sempre esteve em mim, meu medo de comprometimento, minha insegurança sobre não ser suficiente, meu pavor de decepcionar. Acabei criando a profecia autorrealizável ao fugir. Por que está me dizendo isso agora? Perguntou Camila, mantendo o tom neutro. O que mudou em 10 anos? Eu mudei, ou estou tentando mudar, respondeu Eduardo. Ver você hoje tão realizada, tão forte, me fez perceber o quanto minha covardia custou para nós dois. Você conseguiu superar, construir algo extraordinário de sua vida. Eu ainda estou preso em padrões autodestrutivos, como meu divórcio demonstra. Camila tomou um gole de café, ganhando tempo para processar aquelas palavras. Por fim, colocou a xícara delicadamente sobre o pires e disse: Você sabe o que aconteceu depois que você foi embora? Perguntou, mantendo os olhos fixos na bebida. As semanas em que mal consegui sair da cama. Os olhares de pena, que me seguiram por meses. A forma como cada relacionamento subsequente foi contaminado pela desconfiança que você plantou. Eduardo baixou os olhos, incapaz de sustentar o peso daquelas palavras. Não, admitiu. Mas imagino que tenha sido devastador. Foi, confirmou ela. Mas também foi transformador. Cada noite que passei, revisando leis em vez de chorar por você. Cada promoção que conquistei quando poderia estar ruminando sobre o passado, cada decisão judicial que proferi com equilíbrio e discernimento, tudo isso me tornou quem sou, hoje, e por isso, ironicamente, devo agradecer. Eduardo olhou para ela com surpresa. Você está me agradecendo? Não pelo abandono em si, esclareceu Camila, mas pela oportunidade de descobrir uma força que eu desconhecia possuir. Se tivéssemos nos casado, provavelmente eu seria uma esposa acomodada em Águas Claras, organizando chás beneficentes e seguindo a tradição familiar. Talvez tivesse encontrado felicidade nesse caminho. Talvez não. Mas certamente não teria me tornado a pessoa que sou hoje. Um silêncio reflexivo se estabeleceu entre eles. Pela janela do café, observavam o movimento da cidade que nunca parava. Pessoas apressadas voltando para casa após um dia de trabalho, táxis buzinando, a luz dourada do fim de tarde pintando os edifícios de concreto. Você parece feliz, comentou Eduardo após alguns minutos. Realizada, corrigiu Camila. A felicidade é um conceito mais complexo. E você, tem alguém em sua vida? Camila hesitou antes de responder. Minha vida é minha carreira, Eduardo. Fiz essa escolha conscientemente. Relacionamentos exigem vulnerabilidade e passei muito tempo construindo armaduras. Entendo bem sobre armaduras, concordou ele com um sorriso melancólico. E você? O que fará agora que seu segundo casamento acabou? Perguntou ela, permitindo-se demonstrar curiosidade pela primeira vez. Eduardo tomou um gole de café antes de responder. Terapia para começar, disse com uma honestidade que surpreendeu a ambos. Percebi que continuo repetindo os mesmos erros porque nunca tratei as causas.
Profissionalmente, estou em São Paulo para liderar um projeto de revitalização urbana sustentável. Pretendo ficar pelo menos 2 anos. Um recomeço, então. Um recomeço, sim, mas com consciência do passado pela primeira vez. O café de ambos havia esfriado. Lá fora, o céu de São Paulo escurecia gradualmente. Camila olhou para o relógio discretamente. Preciso ir, anunciou preparando-se para levantar. Tenho uma pilha de processos esperando por mim em casa. Claro, respondeu Eduardo fazendo sinal para o garçom trazer a conta. Enquanto aguardavam, um silêncio confortável se estabeleceu entre eles, diferente da tensão inicial. Era como se aquela breve conversa tivesse aliviado parcialmente o peso que ambos carregavam por tanto tempo. Obrigado por me conceder este momento, disse Eduardo, quando estavam na calçada em frente ao café. Significou muito para mim. Camila assentiu ajustando a alça da pasta que carregava. Foi esclarecedor para mim também, admitiu. Espero sinceramente que encontre o equilíbrio que busca, Eduardo. E eu espero que encontre não apenas realização, mas também felicidade, Camila. Ela sorriu levemente, o primeiro sorriso genuíno que ele via em seu rosto em 10 anos. Por um breve instante, pareceu que ela diria algo mais, mas então apenas estendeu a mão formalmente. Adeus, Eduardo. Ele aceitou. O aperto de mão, sentindo a finalidade daquele gesto. Adeus, Camila. Observou-a caminhar em direção ao estacionamento, sua silhueta gradualmente se misturando com a multidão de final de expediente. Não havia a sensação de um novo começo romântico, nem promessas de reencontros futuros, apenas a certeza de que um ciclo finalmente se encerrara. Nos meses seguintes, Eduardo mergulhou no trabalho e na terapia com igual intensidade. Seu projeto de revitalização urbana ganhava forma, transformando uma área degradada no centro de São Paulo em um complexo sustentável de uso misto. Paralelamente, suas sessões terapêuticas o ajudavam a entender padrões comportamentais destrutivos e a desenvolver mecanismos mais saudáveis de enfrentar inseguranças. Eventualmente, permitiu-se novos relacionamentos, mais honestos, mais maduros, sem as expectativas irreais ou fugas repentinas que caracterizaram seu passado romântico. Aprendeu a comunicar medos e limitações, a estabelecer fronteiras saudáveis, a estar presente mesmo quando o desconforto emocional surgia. Camila, por sua vez, continuou sua ascensão na carreira jurídica. 2 anos após o encontro com Eduardo, foi promovida para o Tribunal de Justiça, tornando-se uma das mais jovens desembargadoras do Estado. Sua reputação por decisões tecnicamente impecáveis e humanisticamente sensíveis a precedeu, fazendo dela uma referência na comunidade jurídica. Lentamente, também permitiu que sua vida pessoal florescesse. Aproximou-se mais de sua família, reconectou-se com antigas amizades. Abriu espaço para novas experiências além do trabalho. Por sugestão de Luísa, começou a frequentar um grupo de leitura, onde conheceu pessoas que compartilhavam sua paixão por literatura e debates intelectuais. Foi nesse grupo que Camila conheceu Ricardo, um professor universitário de literatura comparada. Diferente de relacionamentos anteriores, onde sempre mantivera controle emocional rígido, permitiu-se ser vulnerável gradualmente. Ricardo, paciente e perceptivo, entendia suas reservas e respeitava seu ritmo. O relacionamento evoluiu, naturalmente, sem pressões ou expectativas exageradas. Em uma tarde de domingo, enquanto caminhavam pelo Parque Ibirapuera, Camila avistou uma figura familiar à distância. Eduardo, acompanhado por uma mulher e uma criança pequena. Observou discretamente enquanto ele empurrava um carrinho de bebê, conversando animadamente com sua acompanhante. Havia uma leveza em seus movimentos, uma naturalidade que ela nunca testemunhara durante o tempo em que estiveram juntos. Ricardo notou sua distração momentânea. Conhece aquelas pessoas? Perguntou gentilmente. Alguém do passado, respondeu Camila com um sorriso sereno. Uma história que finalmente encontrou seu desfecho apropriado. Continuaram seu passeio em direção oposta, sem que Eduardo os notasse. Não havia necessidade de um novo encontro ou palavras adicionais.
Ambos haviam seguido seus caminhos, transformando antigas feridas em lições valiosas. Naquela noite, em seu apartamento, Camila encontrou uma antiga caixa guardada no fundo do armário. Continha lembranças de Águas Claras, incluindo o convite de seu casamento cancelado. Por anos não conseguira se desfazer daqueles objetos, como se jogar fora as provas materiais pudesse apagar também a experiência vivida. Agora, entretanto, sentia-se pronta, não para descartar aquelas memórias, mas para ressignificá-las. Cada decepção, cada obstáculo havia contribuído para moldar a mulher que se tornara. Não apenas a juíza respeitada, mas a pessoa completa que aprendera a equilibrar força e vulnerabilidade, independência e conexão emocional. Fechou a caixa e devolveu-a ao armário, não mais como um símbolo de trauma, mas como parte de sua história pessoal. O abandono que um dia pareceu ser o fim de tudo havia sido apenas o início de uma jornada muito mais significativa. Em sua mesa de trabalho, um novo processo aguardava sua análise. Outro divórcio, outras vidas, entrelaçadas buscando novos caminhos. Com a sabedoria de quem viveu ambos os lados daquela experiência, Camila abriu os autos e começou a ler, consciente de que por trás de cada documento legal existiam histórias humanas complexas, dores transformadoras e a constante possibilidade de recomeço. A vida continuava seu fluxo imprevisível. Relacionamentos começavam e terminavam, pessoas entravam e saíam de cena, cicatrizes se formavam e eventualmente se tornavam apenas marcas de experiências passadas. E nesse movimento perpétuo, tanto Camila quanto Eduardo haviam finalmente encontrado o que realmente buscavam desde o início. Não a validação externa de um relacionamento perfeito, mas a capacidade de aceitar suas próprias imperfeições e seguir em frente, mais íntegros, mais verdadeiros, mais completos. Fim da história. Queridos ouvintes, esperamos que a jornada de Camila e Eduardo tenha tocado seus corações. Essa história de superação e crescimento pessoal nos lembra que, às vezes, os caminhos mais dolorosos podem nos levar aos destinos mais importantes de nossas vidas. Para continuar essa viagem emocional, através de histórias igualmente cativantes, preparamos uma playlist especial que explora outras facetas das relações humanas e suas complexidades. Encontre-a aqui, clicando no botão à sua esquerda. Se esta narrativa despertou emoções em você, não deixe de se inscrever em nosso canal e dar seu like neste vídeo. Todos os dias trazemos histórias únicas que exploram os desafios e as belezas da vida humana. Compartilhe nos comentários suas próprias experiências de superação e recomeços. Sua história pode inspirar outros ouvintes que estejam enfrentando situações semelhantes. Até nosso próximo encontro, lembrando, sempre que toda dor, eventualmente, pode se transformar em sabedoria.